Olá! Hoje eu vou te contar 5 fatos sobre a lombalgia. Você tem esse tipo de dor? Então vem comigo conhecer melhor o que é isso, por que ela acontece e também o que você pode fazer para se livrar dela. Mas antes, já sabe, né? Tem que se inscrever aqui embaixo no canal do Saúde em Minuto. Não esquece de clicar no sininho para ativar as notificações dos próximos vídeos. Primeiro fato, lombalgia não é doença, ele é um quadro de dor localizado na região ali das suas 5 vértebras lombares, ou seja, lá no final das suas costas. Alguns casos de dor no sacro ou até no cóccix podem acabar refletindo também nessa região e entram aí nesse conjunto das lombalgias. É muito comum também que, associado a essa dor na região, tenha limitação dos seus movimentos. Mas lembrando, isso é um quadro de dor, não uma doença. Fato número 2. A grande maioria dos problemas de lombalgia tem origem muscular e não estrutural. Ou seja, o que seriam esses problemas musculares? Posturas inadequadas por muito tempo, ou seja, você passa muito tempo sentado ou muito tempo em pé e não tem a preparação, não tem a estrutura, a consciência postural para ficar nessas posições, você vai acabar tensionando demais os músculos da sua região lombar. Por isso que é tão fundamental que você cuide sempre da sua postura. Outro grande fator para essas disfunções musculares é o sedentarismo. Se você não se mexe, se você não se exercita, se você não trabalha a sua musculatura, você pode desenvolver tensões na região. Fora outros fatores como o estresse, a ansiedade, que já fazem a gente criar mais tensão nos músculos e também as sobrecargas e o sobrepeso. Em menor parte, nós temos também os traumas como origem para essa lombalgia, ou seja, quedas ou batidas na região. E por último, nós vamos ter daí os casos de estrutura, onde já é um comprometimento mais ósseo, por exemplo, uma escoliose, uma espondilolistese, uma espondilólise, uma hérnia de disco, ou também alguns problemas viscerais, nos órgãos, como por exemplo, problemas nos rins, problemas intestinais, podem acabar refletindo nessa musculatura também, nessas estruturas lombares. Terceiro fato, ainda dentro da origem aí muscular desse problema de lombalgia, nós temos principalmente a falta de alongamento e a falta de força nesses músculos da região. Ou seja, são músculos muito encurtados que perderam a sua flexibilidade, a sua capacidade de ir e voltar a esse movimento e também a falta de força, a fraqueza, ou seja, eles não conseguem se manter firmes, estabilizar a sua posição. Principalmente essa região lombar, ela tem uma função muito importante de estabilizar a nossa coluna, conseguir manter a nossa postura. Ela trabalha diretamente com o nosso abdômen, que também pode estar enfraquecido e encurtado. E esse desequilíbrio entre essas musculaturas ainda é o maior causador das lombalgias. Quarto fato, quando estiver tratando o seu problema de lombalgia, não foque apenas nas suas costas. Você precisa olhar o seu corpo como um todo. Se você observar nessa imagem aqui do lado, olha o tanto de músculos que se inserem nas suas vértebras lombares. Além dos músculos das costas em si, nós temos também os músculos da pelve e ainda o seu diafragma. Ou seja, a sua respiração influencia sim na sua lombar. Muitas vezes uma disfunção muscular nessa região pode vir por consequência, por exemplo, de um encurtamento nos músculos da sua coxa, da sua pelve. E aí isso acaba apenas sendo um reflexo desses outros desequilíbrios musculares e não um problema diretamente na região. Por isso é fundamental, observe o seu corpo como um todo
e saiba identificar aonde está a origem do problema e não tratar apenas aquela região onde está a dor. E com tudo isso dito, o quinto fato vai ficar ainda mais fácil de você entender. Repouso não é tratamento para lombalgia. Você não deve carregar peso, você não deve fazer as atividades extenuantes, mas você também não pode ficar parado. Se você ficar deitado em repouso, você corre o risco de encurtar ainda mais os seus músculos e de atrofiá-los ainda mais, ou seja, você vai deixar eles ainda mais fracos e despreparados para retomar a sua rotina. Então talvez você vá lá, deite, fique deitado uns 2, 3 dias enquanto a sua dor está forte e aí você não está se movimentando, pode ser que a sua dor alivie. Mas aí você vai retomar o seu trabalho, você vai retomar as suas atividades e às vezes pode sentir dor ainda mais forte, justamente porque você, em vez de preparar os seus músculos, você deixou eles ainda mais despreparados. Então, repouso pode ser uma recomendação, mas ele não é o tratamento para uma lombalgia. Então, trabalhe os seus músculos, faça os seus exercícios e, principalmente, cuide da sua postura. Se você quer aprender a cuidar melhor da sua postura, alinhar mais a sua coluna e ainda preparar o seu corpo para suas atividades diárias, dá uma olhada no Manual da Postura. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também ali nos comentários. Você já conhecia esses 5 fatos sobre a lombalgia? Ainda tem alguma dúvida sobre esse tema? Me manda aqui nos comentários que vai ser um prazer respondê-los. Obrigada por assistir e até mais!